internautas do Diário de Caratinga, nós estamos iniciando mais um podcast, o Diário Cast Política, e hoje nós temos o prazer de receber aqui o David da Academia. Estou aqui com a Noemi. David, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco para falar um pouco sobre política. Obrigado eu pelo convite. Vim nesse podcast, para mim é uma satisfação muito grande, porque já passou por aqui pessoas assim, bem renomadas da cidade, e eu fiquei até curioso em saber, tipo assim, poxa, um convite de um podcast para falar de política, que legal. Fiquei muito feliz em estar aqui. Seja bem-vindo com a gente. Obrigado. Aqui. Para a gente iniciar, a gente quer voltar lá em 2012, foi a sua primeira experiência aí com a política, tentou como vereador. Como é que foi essa decisão? Por que você decidiu aí entrar na política? Na verdade, dentro de mim, sempre tem essa vocação política, desde novinho, porque eu creio que abaixo de Deus é a política, porque a política ela é transformadora. Infelizmente a gente não tem visto tanta transformação, mas ela é transformadora. Então, se um político pega algo para fazer bem feito e aquela transformação acontece, realmente as pessoas elas são muito beneficiadas por isso. Então, em 2012 eu me candidatei a vereador, só que completamente inexperiente. Trabalhei lá para a campanha meio período e tive, eu acho que foi 563 votos, né? Que para a época foi uma votação muito boa. Expressiva, muito expressiva. O partido esperava que fazia 3 vereadores, fez só 2. E não foi da vontade de Deus que daquela época eu não fosse candidato e não entrasse para o pleito. E aí em 2016 você quis ir mais além, foi candidato a vice. Não, aí em 2016 o que aconteceu? Quando acabou a campanha para 2012, eu comecei uma campanha muito forte para vir de vereador, para ter uma boa votação. Porém, infelizmente, partidos políticos muitas das vezes não escutam as pessoas que estão inseridas nesses partidos. E o que aconteceu? No meu partido, as pessoas começaram a ver que eu estava forte. E nisso, pessoas que tinham bastante voto começou a sair do partido com medo de fazer só um vereador, esse vereador sou eu. Que você ocupasse o lugar deles. Quando eu vi, fiquei sozinho no partido praticamente. Então sozinho não se faz legenda. Então eu me vi, para não perder aquela campanha, me vi meio que obrigado a vir de vice do Odiel, que na época eu tinha consciência que não tinha condições de ganhar, principalmente por causa de pesquisas, as pessoas queriam algo diferente. Então eu vim de vice para ver como seria a experiência. Foi uma experiência boa para mim, porque eu aprendi bastante e não me arrependo, porque eu também sei que aquela hora não era a hora do David da Academia ser levantado para ser um político nesta cidade. David, falando em partido político, você está em algum partido? Como é que é essa questão? Você tem algum que você tem mais simpatia? Olha, eu estou filiado no PROS. Eu tenho em mim que eu sou mais de centro, não sou de direita, nem sou de esquerda. Eu gosto muito porque a direita tem coisas muito boas e a esquerda também tem coisas boas. E é isso que às vezes estraga a política. A direita quer que tudo vai mal para a esquerda se ferrar. E a esquerda, quando não está no poder, quer que tudo vai mal para a direita se ferrar. Entende? Então eu gosto de ficar no centro, porque eu sei que todos os lados têm coisas boas. E coisas boas têm que ser praticadas para a população. Você disse também, agora há pouco, que em 2012, né, quando você entrou na política, você era inexperiente. Queria que você falasse para a gente o que mudou de lá para cá. Muita coisa. Como que você adquiriu experiência, o que você tem feito na política e politicamente? Muita coisa. Primeira coisa que mudou bastante, se você parar para pensar, em 2012, os pais pediam os filhos para votar em alguém. Hoje, por causa do advento da internet, isso mudou. Hoje os filhos são formadores de opiniões dentro de casa. Então os filhos fazem os pais votarem em quem eles pedem. Sim. E os pais acreditam que em quem eles pedem realmente vai fazer a diferença. Outra coisa que mudou muito,
eu vejo isso, é a forma com que o eleitor está começando a ver a política. Eles estão começando a cansar do mesmo. Por quê? Porque antigamente as pessoas iam até os patrões e os patrões pediam voto para os funcionários na maioria votavam em massa. Verdade. Hoje, o patrão não é tão mais importante. Não adianta. O importante é os funcionários. Uhum. Por quê? Porque os funcionários conseguiram entender, no caso o povo, que na urna ele exerce o direito de votar em quem ele quer, em quem ele acha legal, independente de quem pediu o voto para ele. Uma outra ressalva também, que as pessoas estão começando a perceber, que antigamente as pessoas falavam assim: David, vão atrás da liderança política. Sim. Essa liderança política, gente, vamos parar para pensar. Não tem nada de liderança. Eles recebem para aquilo, não quer saber da índole do candidato, eles querem receber, não está nem aí porque o candidato, as propostas do candidato, eles querem, infelizmente, fazer com que um grupo de pessoas votem naquele candidato X com a intenção de receber para ele. E a política agora, ela mudou. As pessoas estão mais conscientes. As pessoas estão mais conscientes. Então eu até costumo falar, hoje, uma política bem praticada é aquela do que você faz o bem sem olhar a quem. E infelizmente, cidades pequenas como a nossa, ainda é implantado aqueles grupos de pessoas que são beneficiados pela política, e eu digo isso infelizmente, porque a maioria, quem elege, não consegue chegar à política bem praticada até eles. As pessoas dos bairros, eu tenho visitado alguns bairros, pessoas mandam recado para mim, e eu vejo que falta muito pouco para aquelas pessoas realmente se sentirem felizes e amparadas por uma boa política. Voltando em 2016, quero te fazer uma pergunta em relação a duas pessoas. Primeiro, sim, o Odiel. Se hoje ele seria um possível aliado de você, foi candidato com você em 2016, e o Hernani, que apoiou a sua candidatura também em 2016. Hoje, como que é a relação com os dois? Vamos lá. A minha relação com o Odiel é ótima, porém eu entendo que a mente política dele é antiga. Então não serve para andar comigo no quesito pensamento. Porque o meu pensamento é pensamento muito futurista. É pensamento da cidade realmente se desenvolver. As pessoas às vezes até riem de quando eu falo assim: se eu fosse prefeito, você pode ter certeza, Noemi e Paula, Caratinga seria uma das melhores cidades de Minas Gerais. Porque eu sei como pode fazer. Com relação ao Hernani, ele foi muito bom prefeito, porque ele sabe administrar. Mas Caratinga, na gestão dele, não foi uma das melhores cidades de Minas Gerais. Quando eu falo uma das melhores, é uma das 10 melhores. Entende? Porque tem muita coisa que dá para você fazer. Tem muito dinheiro que dá para você arrecadar. Então o Hernani, naquela época, ele não fez coligação comigo. Foi algo entre ele, Mauro Lopes e Odiel. Eu figurei apenas com um nome, entende? Tipo assim, acharam que meu nome era bom para vice e eu achei que a oportunidade poderia ser boa para o meu nome aparecer, porque eu achei que teria dinheiro na campanha e tal, mas a campanha foi um fiasco. Graças a Deus. Por quê? Aprendi. E aí em 2018 você tentou a deputada estadual, teve um probleminha com a prestação de contas. Sim, o que aconteceu naquela época? Por que não deu certo? Em 2018, o que aconteceu? Eu tive uma surpresa, porque eu não sabia que a campanha do Odiel não tinha prestado conta. E era algo tão simples, era só ele prestar conta, mesmo com muitos problemas, era só prestar conta. Ele perdeu o prazo de prestar contas. Na época eu fiquei inelegível por X anos, mas agora esta conta sendo prestada, que já está sendo prestada, eu fico podendo ser, tranquilamente, poder estar candidatando a algum cargo. Você fica apto, né, novamente? Sim, fico apto novamente. Política tá aí, ano que vem, né? Você tá aberto aí para ser pré-candidato a prefeito, a vereador? Como é que tá a sua cabeça em relação a isso? Bom, a minha cabeça tá o seguinte:
Diante do cenário que eu tenho visto, até de alguns entrevistados que veio aqui, eu começo a entender que a gente está tendo o mesmo do mesmo. Então, eu, David, não estou vendo esses candidatos com uma mudança realmente do que o povo precisa. Então, eu vejo que o cenário ainda está aberto para prefeito. Ah, David, mas você está aberto para ser vereador? Sim. Está aberto para ser vice? Sim. Por quê? Porque dentro de mim existe um projeto político. Infelizmente, vereador em Caratinga não consegue fazer muita coisa se o prefeito não estiver com ele. Tanto é que a função do vereador, qual que é? Fiscalizar e criar leis. Me falem vocês, qual lei foi feita para beneficiar a população nos últimos 8 anos? Não tem. Por quê? Vereador, existe um jogo de vaidade muito grande lá dentro. Exemplo, imagina que eu tenho uma lei para beneficiar a população, tal, e eu levo para votação. A maioria não vai votar. Por quê? Porque eu vou ficar bem visto. E eles não querem que um fique bem visto. Aí começa o jogo de vaidade. Por isso que tem que ter um prefeito que fale a língua de todos os vereadores. E para com esse negócio de porque o fulano foi minha oposição. Gente, hoje o nosso presidente é o Lula. Sim. Eu votei em outra pessoa? Votei. Mas nosso presidente é o Lula. A gente não tem que torcer para as coisas darem errado. Verdade. A gente tem que torcer para as coisas darem certo. Hoje o nosso prefeito é o Hélito. A gente tem que torcer para as coisas darem certo. Deise, mas você tem feito vídeos fazendo algumas acusações, algumas denúncias. Sim, sabe por quê? Porque essa função é do vereador. E os vereadores, em sua quase total maioria, não estão fazendo o papel de fiscalização. É tão simples. Vamos fiscalizar? Vamos, mas por que não fiscaliza? Entende? Por que não fiscaliza? Porque, possivelmente, tem um acordo lá dentro que vamos deixar do jeito que está, deixa eu trabalhar do meu jeito, e com isso a população fica completamente prejudicada. Você tem acompanhado a Câmara? Já foi a alguma reunião para ver como Não fui em reunião, mas acompanho por televisão. Infelizmente, às vezes dá até dó do que acontece lá. Muitas das vezes tem reunião que não serve para nada. Às vezes tem reunião que são interessantes, mas na total maioria, infelizmente, é projetinho para colocar nome de rua, para levar um carro para a instituição tal. Isso é muito pouco, gente. Caratinga é muito grande. Caratinga é uma cidade que dá para ser modelo em várias coisas. Quando eu falo isso, não é que, o David... Gente, vamos parar para pensar. Caminhão de lixo. Precisa pagar aluguel de caminhão de lixo? Ou é melhor você comprar os caminhões de lixo para a prefeitura? É comprar. Carros alugados. Para que se alugar carros? É melhor alugar carros ou comprar os carros? Fica muito mais barato. Então você consegue em um ano enxugar os gastos da prefeitura e depois você vai ter 3 anos de bonança. Você pode ficar 3 anos arrecadando muito dinheiro e fazer com que as crianças fiquem em tempo integral na escola. Você consegue fazer aulas de culinária, de balé, de lutas, porque as crianças não estão tendo locais para ir. Esses dias eu fui visitar o Parque de Exposição. Respondam para mim. Parque de Exposição é para expor o quê? Exatamente. É para expor o quê? Expor as coisas da cidade. Né? Cavalo. Porque lá tem uma arena de cavalo. Geralmente é uma área de evento. Mas lá tem uma arena de cavalo. E tem as baias de cavalo. Porque é coisas antigas. Lá daqueles coronéis antigos que queriam mostrar poder, ainda tá lá. Tá lá. Cavalo, tal. Gente, não é parque de exposição, tem que ser parque de recreação. Por que nós não fazemos do parque de exposição de Caratinga um parque de recreação de Caratinga, como se fosse um mini parque Ipanema,
para os pais poderem levar suas crianças finais de semana para fazer piquenique, para brincar, playgrounds grandes, uma lagoa, um local de se divertir. Porque hoje em dia a gente não tem local para levar as crianças. E outra coisa, quando eu falo do povo, é o pobre. A gente, Paula, graças a Deus a gente consegue ir ali em Ipatinga, mas para ir daqui em Ipatinga se gasta mais ou menos 300, 400 reais. Mas para você direcionar daqui até ali no parque de exposição, que poderia ser um parque de recreação, você ia gastar 30 reais, 40 reais. Então o povo, ele não está tendo a felicidade que eles merecem ter, porque, ao meu ver, a política está bem mal praticada. Já que a gente está falando de eleições, por que você optou por não se candidatar nas últimas eleições para deputado? Você apoiou o Dr. Giovanni como candidato, né? Sim. Nas últimas. Por que você não quis tentar? Porque eu estava inelegível. Foi a questão da inelegibilidade. Tinha X anos para cumprir. Mas aí, se não tivesse... Mas eu não iria me candidatar a deputado. Não tinha interesse? Não tinha interesse. Porque eu entendi que, quando eu candidatei a deputado, eu comecei a ver que o jogo é um jogo um pouco maior. Você tem que saber jogar ele bem antes para você conseguir votos. Tanto é que o Dr. Giovanni trabalhou muito na campanha e trouxe e conseguiu apenas 17 mil votos. E para prefeito ele candidatou e conseguiu 15 mil votos. E ele trabalhou muito para deputado, porque eu acompanhei, ele trabalhou muito. Mas entende como é que a expressão do cenário é diferente? Ele é tido como um possível pré-candidato para Sim. 2024. Você acha que é um bom nome também? Não. Não. Você acha que Não você é o acho. melhor? Eu? Bem melhor. Bem melhor. Explicar por alguns motivos, tá? Ok. Dr. Giovanni, eu gosto muito dele. Já jantei com ele, tá? Só que ele, para mim, ele tem 2 agravantes. Primeiro, ele já foi testado 2 vezes. Ele foi testado 2 vezes e as pessoas começam a não querer votar naquela pessoa com medo de, entre aspas, perder o voto. Segundo, ele é médico, porém ele não tem empresa. Então é difícil você gerir algo e você ter a mente de gerir algo, uma vez que você não é empresário. Eu vejo as 2 dificuldades. E terceiro lugar, eu gostaria de ver um Dr. Giovanni com mais energia, com mais vontade. Porque para mim, prefeito, ele só tem que trabalhar meio período. O outro meio período, ele está na rua, visitando os bairros, olhando um buraco, ligando pro cara, vem cá tapar esse buraco agora, fulano na rua tal, tá com esse problema, por que tá com esse problema? Então, um prefeito... Você fala estar no gabinete por meio período? Estar no gabinete meio período, porque o outro período ele tem que estar na rua, coisa que não acontece com o atual. O que mais a gente vê escrito nas mensagens é: olha, o prefeito existe, o prefeito apareceu, o prefeito sumiu. Gente, aprenda um negócio. Prefeito de uma cidade, ele é o último cargo de uma cidade, porque ele é servo de todo mundo. Ele é funcionário da empregada doméstica, do médico, do dentista, do gari. Prefeito é servo. Tanto é que você está ali sendo prefeito, você não vai ficar ali para sempre. Ele não é o dono de uma empresa como a DPC que vai ser dono pro resto da vida até ele morrer. Ele está prefeito. Não é prefeito, está. Então o prefeito ele tem que ter a mente de: eu vou trabalhar meio período no gabinete. Por quê? Porque ele vai ter pessoas capacitadas para gerir as secretarias de forma que cheguem menos problemas a ele. Chegando menos problemas a ele, com certeza ele pode dar voltas na cidade, olhar bairros, olhar buraco, olhar ponte, olhar os distritos que estão totalmente desmazelados. Eu até hoje não sei por que o distrito de Santa Luzia ainda não acabou aquele pedacinho de asfalto. É o distrito que mais produz café na região. O pessoal ali é 110% muito trabalhador. Por que não completa aquele asfalto? E verba tem. Esses dias mesmo saiu 5 milhões de verba da Samarco em 2022 para a prefeitura. Por isso que teve uma campanha de asfaltamento. Mas as pessoas não sabem de onde vem a verba. Mas veio a verba lá de Brumadinho, 5 milhões, foram dados em 3 etapas.
Então, assim, vamos dar prioridade porque realmente precisa. Esses dias eu fiz um vídeo falando sobre a construção de onde vai ser a nova sede da prefeitura. Gente, a obra vai ser linda, fantástica, mas vai ficar por 14 milhões de reais. Onde está a atual prefeitura hoje, não se paga aluguel. A atual prefeitura. Então nós temos problemas maiores a serem resolvidos. Então resolvam os problemas da sua cidade para depois fazer algumas obras que se também faz necessário. Mas primeiro vamos olhar se tem médico nos postinhos, se tem técnico enfermagem nos postinhos, se os postinhos estão funcionando bem, se os distritos estão sendo bem atendidos, se lá tem postinho. Imagina a pessoa que mora lá no Suíço, depender de saúde, como que ela chega aqui em Caratinga? Então, eu sei que tem como dar amparo para essas pessoas. E a função do prefeito é essa. É amparar a população para que todos sintam bem. Um exemplo disso é o prefeito de Colatina. O Meneghelli, ele é muito bem falado. Por quê? Porque ele virou a chave da cidade. Ele entendeu a língua do povo. Gente, é tão simples. Primeira coisa, não quero me enriquecer. E infelizmente muitos querem enriquecer com a política. Já deixa até um aviso para a população. Viu campanha milionária? Não vota, porque aquela pessoa vai querer repor o dinheiro de alguma forma. Então o Meneghelli, o que ele fez? Comprou as coisas, comprou carros, comprou caminhão de lixo para a cidade e começou a cidade a gerar renda. Então, gerando renda, tendo uma captação de renda, você consegue fazer muito, e muito, e muito o bem para a população. E as pessoas precisam de tão pouco para ser felizes. Tão pouco. Desculpa. Eu queria saber também a importância que você vê na relação, tanto com o Estado quanto com o governo federal. Porque Caratinga, por exemplo, nós não tivemos um deputado de Caratinga, né? Nenhum deputado daqui foi eleito. E é lógico que a cidade, para se desenvolver, você disse que Caratinga pode ser uma das 10 melhores do estado, ela precisa de emendas que vêm dos deputados, tanto federais quanto estaduais. Queria que você me falasse a sua visão sobre essa relação com o estado e com o governo federal. O que você pensa sobre isso? Olha, quanto melhor relacionamento tiver na política, lógico que para a cidade é muito melhor, certo? Certo. Agora eu vou fazer vocês repensarem em algo. A gente não fez deputado para Caratinga, beleza? Beleza? Não fez. Não Ótimo, fez. né? Tipo assim, Mauro Lopes não é daqui mais, o Adal Clever também não. Mas quem que pairava por aqui? Vamos colocar esses dois? Vamos dar um exemplo desses dois, certo? Agora vamos ser sinceros. Que falta eles estão fazendo para a arrecadação do município? Porque o município consegue arrecadar. O problema, muitas das vezes, da gente querer se apoiar em deputado é interessante. Para quê? Para abrir portas. Mas para dinheiro não é muito importante, não. Você acha que não precisa deles para trazer emendas? É porque eles trazem muito pouco. E eles trazem para nós migalhas. E Caratinga viveu de migalhas há muitos e muitos anos. O deputado trazia para cá 1 milhão, sendo que 1 milhão a gente consegue um recurso muito rápido para captar 1 milhão na cidade. Só que ele trazia 1 milhão, mas exigia que o prefeito conseguisse para ele 5 mil votos, 10 mil votos. Então, eu sei que a importância do deputado, do governo do estado, está ali colado com o governo federal, tanto é que no estado a gente tem uma briga, né? O Zema e o Lula tem uma briga. Ótimo, mas Minas Gerais vai bem. Caratinga também vai bem, porque a arrecadação é boa. As pessoas, Paula, não ligam de arrecadar o imposto. As pessoas ligam de o porquê que o imposto dela não está sendo bem empregado. Te dar um exemplo. Eu fico muito triste de ver uma BR dessa sendo terceirizada. Por quê? Por que o governo não pegou para ele tomar conta? A gente pagaria para pagar no pedágio, mas uma metade do preço. Porque se uma empresa terceirizou, significa que dá muito lucro. Sim. Só que, infelizmente, os governadores, no caso, prefeito, governador, presidente, eles pensam no hoje.
Eles não pensam em deixar uma casa em perfeito estado para quem vai vir daqui 8 anos, 4 anos. E essa mente, infelizmente, acontece. E a gente deixa de ter muitas coisas boas. Voltando à questão do deputado, a gente viveu anos e anos de migalhas. Um deputado trazia uma ambulância. Gente, a pior coisa que pode trazer para uma cidade é uma ambulância. Ou então, sabe por quê? E a gasolina? Quem vai pagar? A ambulância precisa de um médico, precisa de um socorrista, precisa de uma enfermeira. Quem vai pagar isso? O prefeito. Então aquilo que a gente achava que era muito bom, nada mais é do que migalhas que jogava a população. A população acreditava que aquilo era muito importante. Realmente um deputado é importante. O Adalto Kleber ainda trouxe coisas muito importantes para a cidade, como o fórum, realmente bombeiro, um deputado é muito importante. E se o David tivesse sido deputado? Para abrir portas. Se Entende? o David da academia tivesse sido eleito deputado? Eu iria tentar trazer os recursos todos para aqui. Para aqui que eu falo é para aqui e para cidadezinhas vizinhas. O problema dos deputados é o seguinte: ele joga uma migalha lá no sul de Minas, joga uma migalha lá no norte de Minas, joga uma verbinha lá no leste de Minas e o pessoal se contenta com aquilo, aquelas migalhas não dá para fazer quase nada, eles garimpam aqueles votos e é eleito. Por isso que eu sou a favor de um deputado regional. Você imagina se a gente tem um deputado aqui de Caratinga e ele só atenderia as cidades de Caratinga, Entre Folha, Vargem Alegre, Piedade, Bom Jesus, Santa Rita, Santa Bárbara, só ficasse por conta de trazer as emendas para esses locais, olha como esses locais iriam se desenvolver e muito. O David, o Nicolas foi o deputado mais votado aqui na nossa cidade, né? Você acha que foi opção das pessoas por ser novo? Porque, na verdade, acho que ele não vai olhar por Caratinga. Não. Viu que eu te falei? O que eu quis te dizer? Que a função de um deputado, ela é a mesma de um vereador. É fiscalizar as ações ou do governo federal ou do governo estadual e criar leis. A função do Nicolas não é trazer verba. Só que, como a política ela é maldosa, criaram-se a necessidade dos governos terem uma participação para entregar essas emendas para deputados, para esses deputados ficarem amarrados no prefeito, no governador. O advento Nicolas foi um advento de revolta da urna, porque as pessoas, elas querem ter alguém que defenda os interesses dela. E é por isso que eu vejo que o cenário político para Caratinga, para prefeito, ainda está aberto. Porque as pessoas querem alguém que realmente defenda. As pessoas ainda acreditam que existe uma pessoa que pode defender o direito delas e podem fazer diferente. O Nicolas faz o trabalho dele com excelência, mas ele não vai trazer nada para Caratinga. Agora, uma ressalva. Falando do Cleitinho, quando que vocês, na história do Brasil, viu um pobre virando senador? Nunca. Só que as pessoas começaram a entender que existem pessoas na política que querem realmente brigar, lutar pelo direito do povo de ter algo bom, de ter algo amparado pela lei, que é ter boa saúde, alimentação, educação e assim por diante. Então eu acredito muito que as pessoas estão assim mais antenadas pela política do que antigamente. Então aqui, resumindo, você está aberto aí, as propostas tratam de 2024, está aberto aí, já foi procurado por alguém? Não, eu quero ser, Noemi, procurado pelo povo. A minha estratégia é completamente diferente, ela é de fora para dentro. Eu não preciso de procurar grupo político. O povo, se quiser que eu seja prefeito, eu vou ser prefeito. Então os grupos vão me procurar. E mesmo assim a gente tem que saber escolher os grupos, porque dependendo dos grupos, os interesses não vai estar sendo de igualdade com os meus interesses. Porque os meus interesses com a política, se as pessoas souberem
os meus interesses que eu tenho com a política é algo assim que é a mesma coisa de eu querer cuidar da cidade como eu cuido da minha filha. Com a maior maestria, cuidado e zelo possível. Porque eu sei que um bom candidato para Caratinga, ele pode entrar para a história desta cidade. Não é difícil você ter o melhor prefeito da história de Caratinga. Mas pela experiência que você já teve aí das outras candidaturas, você acha que o apoio à aliança política ela é muito importante nesse processo? Até que ponto as alianças políticas são importantes. Porém, você tem que saber com quem você faz as alianças, porque senão você não consegue trabalhar. Você vende a sua alma para o diabo. Então a sua política que era do bem, sem olhar a quem, ela começa a olhar a quem. Que você começa a ter a obrigação de dever favor para aquela aliança. Ah, eu ajudei na campanha com 100 mil, você me deve esse favor, eu quero a secretaria tal. Antigamente era muito comum isso, né? Ó, eu vou te ajudar aqui, mas a secretaria tal é minha, ainda a secretaria disso é tua. É assim. E ainda é. Então essas alianças comigo não vai ter. E eu ainda sou capaz de falar com vocês, se eu for prefeito, você pode ter uma certeza, não é? A minha chapa já sai completa já. Antes da campanha, o meu secretário de Fazenda vai ser esse, de Saúde vai ser esse, de Educação vai ser esse, disso, isso, porque tem que ser algo transparente. Não adianta eu querer ficar vendendo lote para as pessoas, porque senão eu não vou fazer o que eu gostaria de fazer pela cidade. Então, pode ter certeza, se a população quiser que eu venha candidato a prefeito de Caratinga, a minha chapa de secretário, algo que nunca aconteceu em Caratinga, tá, gente? A minha chapa de secretariado já vai sair já na minha campanha. Fulano é meu secretário disso, fulano vai ser disso, fulano vai ser disso, fulano vai ser disso, fulano vai ser disso. E detalhe, possivelmente não vai ter políticos ali dentro de carreira e pessoas que nunca foram políticos. Porque eu conheço as pessoas também que querem um bem para a cidade, assim como eu. David, já encerrando, né, Noemi, o nosso podcast, a gente queria que você deixasse um recado para a população caratinguense, o que elas podem esperar do David da Academia para a cidade, para trazer de benefícios para a cidade, para melhorar a cidade. Pessoal, o David da Academia é aquele cara que ama a política e detesta o político. Aquele político de carreira, que fica ali no mesmo cargo sempre, que não quer um algo a mais. Então o que eu posso falar para vocês é o seguinte, se vocês acharem que eu sou um bom nome para representar vocês como prefeito, como vice, como vereador, vocês podem contar comigo. Porque independente da esfera que eu estiver, eu irei fazer ela da melhor forma possível. Porque eu amo Caratinga. Eu não quero que a minha filha saia daqui por falta de emprego, por falta de condições de estudo. Então, se eu amo Caratinga, eu quero que essa cidade ela prospere cada vez mais. E pode ter certeza, onde eu estiver, seja de vereador, de vice ou de prefeito, eu vou estar ali fazendo o melhor, o que o cargo propõe para ser feito. E lembrando a todos, política vai ter muitas pessoas querendo enganar vocês. Só que não se deixe enganar. O marketing político ele é programado para fazer a mudança no cérebro da pessoa. Não se deixe enganar. Olhe para o coração, olhe para as atitudes da pessoa, olhe o que aquela pessoa está querendo, olhe o que realmente aquela pessoa quer, o histórico da pessoa, se aquela pessoa realmente pode fazer algo diferente, e não desacreditem da política, porque tem pessoas boas querendo fazer a diferença na política. Bom, obrigada. Obrigado, eu fico agradecido. Muito obrigada mesmo, David, pelos esclarecimentos a respeito dos seus pensamentos sobre a política. A gente gostou muito. Então, mais um podcast aí, mais um DiarioCast aqui pelo Diário de Caratinga. Esteja sempre nos acompanhando e seguindo as nossas redes sociais. E nós traremos mais candidatos aí para vocês. E hoje vocês conheceram um pouco mais, então, do David da Academia. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.